2 Samuel capítulo 12, versículo 15 ao versículo 25. Eu queria deixar esse texto para vocês nessa noite. Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Que Deus aplique, irmãos, a sua palavra no seu coração nessa noite, amém? Amados irmãos, as perdas fazem parte da nossa vida. Ninguém está imune a elas. A nossa vida, alguém já disse, é uma sucessão de acréscimos e é uma sucessão de perdas. Ninguém está imune às perdas. As perdas fazem parte da nossa história. Por exemplo, quando nascemos, perdemos a segurança do ventre. Estávamos lá na barriga da nossa mãe com toda a segurança e de repente estamos diante de um mundo novo. Perdemos a infância. E hoje, mais do que nunca, a infância tem sido perdida. Perdemos a juventude, o vigor dos nossos dias. Perdemos a saúde. Quantas pessoas hoje vivem às custas de remédio, porque perderam a saúde. Perdemos os dentes. Que coisa triste, né, irmãos? Eu tenho que tomar cuidado com o torresmo, porque torresmo é um perigo para a gente perder os dentes, não é? Perdemos o vigor. Perdemos, irmãos, ao longo da nossa vida, entes queridos, nesse caso, como Davi. A Bíblia diz que o profeta Natã chegou perto do rei Davi e disse para ele assim: olha, você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem contra o Senhor, e por causa disso, a criança que está no ventre de Betseba morrerá. E a Bíblia diz que Deus feriu essa criança, e essa criança enfermou-se durante 7 dias, e nesse intervalo, a Bíblia diz que Davi se prostrou, jejuou, buscou a Deus em favor dessa criança. E de repente, ao 7º dia, essa criança parte. E os serviçais de Davi, os homens do palácio de Davi temeram,
falar para Davi, porque na mente desses homens funcionava mais ou menos assim: enquanto a criança está viva, esse homem está desse jeito, se ele souber da notícia da morte, ele vai piorar. Só que Davi, irmão, surpreende a todos. Ele ouve um cochicho, ele ouve um buchicho no palácio, e ele mesmo se adianta e pergunta: escuta, o que vocês estão conversando? Aconteceu alguma coisa com a criança? Essa criança morreu? E eles então responderam: morreu. E aí, irmãos, contrariando a tudo e a todos, a Bíblia diz que Davi se lavou. A Bíblia diz que Davi se vestiu com suas vestes reais. A Bíblia diz que Davi foi ao templo e adorou. E a Bíblia diz que Davi colocou a mesa e comeu pão. Essa reação de Davi causou uma profunda estranheza naqueles homens. E eles perguntaram para Davi: mas como é que pode? Enquanto a criança estava viva, você estava daquele jeito, e agora a criança é morta, aconteceu isso com você? Davi então, irmãos, como um homem de Deus, ele responde o seguinte: enquanto a criança estava viva, eu orei, eu jejuei, eu busquei a Deus pela criança, porque eu tinha esperança que o Senhor se compadecesse de mim, que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Mas agora que a criança é morta, eu não vou poder fazer mais nada. Ela não voltará para mim, mas eu um dia me reencontrarei com ela. E a Bíblia diz, irmãos, que depois disso Davi consolou Betseba. É a primeira vez que aparece o nome Betseba na Bíblia, antes do ocorrido com Urias, porque todas as vezes que aparece alusão a Betseba, escrevia-se a mulher de Urias. Agora não mais. A Bíblia diz que Deus consolou Betseba, que Davi consolou Betseba e coabitou com ela, e ela teve um filho. E a Bíblia diz que Davi deu o nome a esse filho de Salomão. Salomão é uma palavra que provém do hebraico shalom, que quer dizer paz. E de repente, quando Davi pega esse menino, deposita esse menino nas mãos do profeta Natã, que seria o preceptor desse menino, ensinar o menino. E a Bíblia diz que quando o profeta Natã pega o menino, ele dá o nome ao menino de Gedidias, que significa aquele a quem Deus ama, o amado de Deus. Esse texto, irmãos, é um texto primoroso. Por quê? Porque ele nos ensina como conviver com as perdas de forma saudável. O problema não são as perdas, porque todos nós enfrentaremos. O problema é como você enfrenta as perdas e como você convive com elas de forma saudável, sem elas paralisarem a sua vida. Esse texto, irmãos, nos oferece as respostas. Há muitas pessoas que têm as suas vidas paralisadas pelas perdas. Há muitas pessoas, irmãos, que não têm conseguido conviver com as perdas e de repente se tornam enclausuradas em si mesmas, abandonam a fé, abandonam os amigos, abandonam a família, abandonam a igreja, abandonam tudo aquilo que um dia Deus colocou nas mãos, porque não conseguem conviver com as perdas. Essa noite, brevemente, eu quero mostrar para vocês e responder através das Escrituras o seguinte tema: como conviver com as perdas de forma saudável. Esse texto nos responde. Em primeiro lugar, querido, veja bem, convivemos com as perdas de forma saudável quando nós nos submetemos à vontade soberana de Deus, ao invés de nos rebelarmos contra ela. Dá uma olhadinha na sua Bíblia no versículo 13 ao versículo 15, o que diz as Escrituras. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente.
Irmãos, nós convivemos com as perdas de forma saudável quando nós não nos rebelamos contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é soberana, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mesmo que essa vontade faça você derramar lágrimas. A vontade de Deus, irmãos, ela será feita. A vontade de Deus é inflexível, a vontade de Deus é soberana. Deus revelou a sua vontade a Davi: Davi, o seu filho, não viverá. E de repente, irmãos, a Bíblia diz que quando essa criança nasce, Deus fere essa criança de morte. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem conviver com as perdas porque se rebelam contra a vontade de Deus. Mas nós cristãos sabemos qual deve ser a nossa reação para com a vontade de Deus. Devemos obedecer à vontade de Deus, devemos confiar na vontade de Deus, em lugar de nós nos decepcionarmos e nós revoltarmos com Deus. A vontade de Deus é boa, mesmo que ela cause em você agora uma dor profunda no coração, mesmo que de repente ela contrarie a sua própria vontade. Mas saiba de uma coisa nessa noite: a vontade de Deus é melhor e maior do que a sua vontade. E uma das formas que nós convivemos, irmãos, de forma saudável com as perdas, é nos submetermos à vontade de Deus, ao invés de nos revoltarmos contra ela. Já pensou se Jesus tivesse revoltado contra a vontade de Deus? Você não estaria aqui. Pensou nisso? Já pensou se Jesus, lá pelos seus 32 anos, depois de enfrentar tudo e todos, falasse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me rebelar contra isso porque eu não quero morrer numa cruz, não. Já pensou, querido, se Jesus fosse um homem revoltado com Deus, porque Deus decretou para ele uma vontade que eu acho que nunca seria uma vontade minha e sua. Aliás, num dos seus livros, o escritor americano Philip Yancey, no Jesus que eu nunca conheci, ele fala o seguinte: Jesus tinha uma única companheira que o acompanhou durante toda a sua vida, e quando ele andava nas areias da Palestina, a sombra era a sombra da sua companheira, era a sombra de uma cruz. Jesus, irmãos, é o exemplo mais claro de como nós cristãos devemos nos submeter à vontade de Deus, ao invés de nos revoltarmos ou nos rebelarmos contra ela. Tem muita gente sentada no banco das nossas igrejas ou nos sofás das nossas casas que estão revoltados e decepcionados com Deus, porque em algum momento da sua história Deus feriu a vontade própria da pessoa. Mas, querido, essa não é a forma saudável de você viver com as perdas. A vontade de Deus é soberana, ela vai ser feita, e se você é um cristão, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Em segundo lugar, irmãos, nós convivemos com as perdas de forma saudável quando nós buscamos a Deus em oração, ao invés de abandoná-lo. Quando Davi, irmão, soube a notícia do profeta Natã, e no final do texto você vai ver uma coisa interessante que eu vou te mostrar. Quando Jesus soube da notícia pela boca do profeta Natã, a Bíblia diz que a reação de Davi foi maravilhosa. Dê uma olhadinha comigo no versículo de número 16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Irmãos, que reação maravilhosa! Ensina para nós nessa noite uma maravilhosa lição. Convivemos com as perdas de forma saudável quando nós buscamos a Deus a despeito das perdas, ao invés de abandonar a Deus. Davi, irmãos, contrariou aquilo que muita gente faz. A Bíblia diz que quando ele recebe a notícia que o filho dele seria morto, sabe o que o texto diz? Que ele buscou a Deus. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. É assim que nós devemos conviver com as nossas perdas. Aliás,
Existe um relato de um homem que foi prisioneiro de Auschwitz durante o reinado despótico de Hitler na Alemanha. Ele foi levado a um campo de concentração. Ele se chamava Walter Kizek, ele era um polonês. E ele passou todos os seus anos e o final da sua vida num campo de concentração. E ele viu muitos dos seus companheiros, um a um, entregarem os pontos, desistirem da vida, desistirem de Deus e desistirem da fé por causa das agruras, das dificuldades e dos terrores de um campo de concentração. E ele escreve uma memória. E na sua memória ele escreve uma frase que há muito tempo já me marcou muito. Inclusive eu já coloquei essa frase num dos meus livros. Ele diz o seguinte: as perdas, elas podem funcionar de duas formas. As perdas, elas podem ser um fosso que faz com que você caia num abismo e te afaste para sempre de Deus. Ou as perdas podem ser uma ponte que te levam direto para os braços do Pai. Pastor, como é que nós convivemos de forma saudável com as perdas quando nós imitamos Davi? Quando a gente busca a Deus em oração, ao invés de abandoná-lo. Não transforme, querido, a sua perda num fosso. Transforme a sua perda numa ponte. Amém? Transforme a sua perda numa escada maravilhosa, que você possa subir e galgar degraus mais altos para se achegar mais perto de Deus. Amém? Davi buscou a Deus depois que ele recebeu essa notícia terrível. Em terceiro lugar, pastor, como é que a gente faz para conviver com as perdas de forma saudável? Está aí no versículo 18 a 20, por favor. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele, e ele comeu. Em terceiro lugar, irmãos, convivemos com as perdas de forma saudável quando retomamos a nossa vida, ao invés de paralisá-la pela dor. Convivemos com as perdas, irmãos, de maneira saudável quando as perdas não paralisam a nossa vida, quando as perdas não nos colocam numa situação de inércia diante de tudo e de todos. Veja, querido, que Davi foi um gigante em oração a favor do menino, mas quando ele recebe a notícia que o menino tinha sido morto, o que Davi faz? Ele retoma a sua vida, ele retoma os seus afazeres, ele deixa o seu estado de paralisia aos pés de Deus, ele retoma o curso diário da sua vida e o curso natural da sua vida. Pastor, o que isso nos ensina? Nos ensina, querido, que nós convivemos de forma saudável com as nossas perdas quando retomamos a nossa vida, ao invés da nossa vida ser paralisada por elas. Isso é perigoso, irmãos. É perigoso, sabe por quê? Porque a história não acabou. Você está vivo. Deus escreve uma história bonita até a partir das perdas. E Davi, irmãos, quando recebe a notícia da morte, contrariando tudo e a todos, esse homem se lava,
Esse homem come, esse homem veste de novo os seus trajes reais. Pastor, o que Davi fez? Retomou sua vida. O curso segue, o rio segue. Não permita, meu amado, meu querido, que as perdas paralisem você. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem muita coisa boa para fazer em você, por você, com você, para você e através de você. Amém? Quantas pessoas ficam paralisadas por causa de uma perda? Entram em depressão, não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais enxergar o marido, não conseguem mais enxergar o filho, não conseguem mais enxergar a igreja, não conseguem mais enxergar o ministério. A pessoa vai se definhando e ao invés dela retomar a sua vida, ela estaciona na vida. Mas Davi nos ensina uma grande verdade. Todos nós, irmãos, passaremos por perdas, mas quando a perda chega, por favor, querido, não deixe que ela seja um marco para estacionar a sua vida. Ultrapasse a perda, conviva com ela de forma saudável, retome a sua vida, ao invés de paralisá-la pela dor e pela amargura. Em quarto lugar, irmãos, nós convivemos com as perdas de maneira saudável quando nós temos a esperança do reencontro ao invés da ausência eterna. Irmãos, a resposta de Davi foi um negócio maravilhoso. Veja bem no versículo de número 21, a pergunta que os servos de Davi fizeram para ele. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, continuará viva a criança? Verso 23, porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? E aqui, irmãos, tem uma doutrina muito bonita, que nós temos que tomar muito cuidado, que é uma doutrina que tem entrado nos meandros cristãos, achando que morto volta para conversar com vivo, viu? Achando que de repente a gente pode se comunicar com os mortos, de repente uma doutrina da reencarnação. Pastor, tem muita gente cristã que acredita nisso? Muita. Mas ela não é uma doutrina bíblica, e esse aqui é um dos textos claros que diz: poderei eu fazê-la voltar? Em outras palavras, depois que morreu, é impossível passar de lá para cá. Mas aí Davi dá uma resposta, irmãos, que nos enche de esperança, e eu vou te mostrar por quê. E ele então olha para os seus súditos e diz: mas eu encontrarei com ela. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa bendita é a esperança que o cristão tem. Que coisa bendita é essa resposta de Deus em saber que a ausência eterna, ela não existe na Bíblia. Isso é uma verdade tão reconfortante, irmãos, porque Davi disse assim: olha, eu não vou trazer mais meu filho de volta a esse mundo, mas eu vou encontrar com meu filho lá na frente. E aí, irmãos, nós retomamos a nossa vida. E aí nós convivemos com as perdas de maneira saudável. Sabe por quê? Porque nós cristãos temos a esperança do reencontro. Ao invés, irmãos, de nós chorarmos uma ausência eterna, nós sabemos que em Cristo Jesus nós reencontraremos os nossos, amém? Nós reencontraremos aqueles que são do Senhor, e um dia nós os abraçaremos. Pastor, me dá um exemplo desse negócio na Bíblia. Agora, todos nós, Milena, conhecemos a história de Jó. A Bíblia diz que Jó foi o homem mais rico do seu tempo. Os estudiosos dizem que o livro de Jó foi escrito na época do Gênesis. Quem fez aqui o curso de panorama do Velho Testamento com o pastor Luciano sabe disso. Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia e uma das mais lindas literaturas poéticas mundiais, porque o livro de Jó é todo em poesia. O livro de Jó narra a história de um homem que era muito rico. Esse homem tinha 10 filhos, 7 meninos e quantas meninas? Claro, 3, né? Esse homem, irmãos, era riquíssimo. Capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas. Vai ter ovelha sim.
O texto diz que ele tinha 3.000 camelos. O texto diz que ele tinha 500 juntas de boi. Já pensou? Se ele tinha 500 juntas, cada junta tem 2 bois, então ele tinha quantos bois? No mínimo 1.000 bois. A Bíblia diz que ele tinha 500 jumentas. E ele, por fim, como eu disse, tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. E você conhece a história de Jó. A Bíblia diz que Satanás chegou diante de Deus e disse assim: olha, eu já sei por que Jó é um cara crentão desse jeito. Eu já sei por que Jó vai no templo todo dia, adora a Deus, vai na igreja, dá o dízimo. Eu sei por que Jó participa do ministério da IPVO. Eu sei porque ele é um cara para Fentex. Eu sei por que Jó vai na casa dos filhos, sacrifica, ora com eles, põe a mão na cabeça deles. Eu sei por que acontece isso. É porque o Senhor o enche de bens. Eu quero fazer uma aposta com o Senhor. Aliás, o Philip Yancey tem um livro que fala sobre isso. A aposta de Satanás com Deus. Quero fazer uma aposta com o Senhor. Deixa eu tocar em tudo que Ele tem. Aí você vê uma outra doutrina bonita da Bíblia. Qual que é? O diabo só age com a... Que coisa maravilhosa, né, irmãos? O Senhor me dá permissão para eu tocar nele, em tudo que ele tem. Aí eu quero ver se o amor que ele tem pelo Senhor é verdadeiro ou não. Aposta aí. A Bíblia diz que Deus então olhou para o diabo e disse assim: ok, pastor Jeremias fala que Satanás é o pitbull de Deus. Ele mantém ele na rédea curta, de repente ele dá uma soltadinha assim, o bicho vai, ele pega de novo. Aí Deus diz para Satanás o seguinte: você pode ir, você pode tocar em tudo que ele tem, mas você vai fazer o seguinte: você não vai tocar na vida dele. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás fez uma ciranda na vida de Jó. No mesmo dia arrancou a vida dos 10 filhos. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Todas as casas dos seus filhos, deu terremoto e desabou tudo. E para finalizar, você conhece o texto. A Bíblia diz que do fio do cabelo, a planta do pé, estourou no corpo de Jó pústulas purulentas, uma enfermidade terrível e mal cheirosa, que deixou o homem no chão, coçando e mal cheiroso. A mulher de Jó chega perto dele e fala assim: meu filho, amaldiçoa o seu Deus e morre. Pois bem, irmãos, o texto diz que Jó tinha todas essas coisas, e aí começa a longa via crucis de Jó. Os amigos chegam, ficam uma semana sentados do lado dele, condoídos com ele, não falam uma palavra, mas quando eles abrem a boca para falar, só falam bobagem. Ah, eu já sei porque que você está assim, deve ser pecado escondido. Está cheio de gente para apontar dedo quando a tragédia se instala. Ah, já sei, deve ser porque você não dá o dízimo. Irmão, lê lá para você ver. É porque você não é generoso com os pobres, porque você é rico e não olha para o pobre. Ah, já sei, é porque você está faltando guardar a lei de Deus, você deve ter tropeçado em alguma coisa da lei. E Jó, irmão, se defendendo de todo lado: não, mas não, eu não sou assim, não. E ele luta com Deus, irmãos, questiona Deus, pergunta a Deus: Senhor, onde tu estás? Se volto para a direita, não o vejo. Se olho para trás, não o vejo. Se olho para frente, também não vejo. Senhor, até quando esconder-te-ás de mim o rosto? E a Bíblia diz, irmãos, que no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus se revela a Jó, e ele não responde nenhuma pergunta de Jó. Pode ler o livro. Ele não responde um questionamento de Jó, pelo contrário, ele faz um festival de 2 capítulos só de pergunta. Onde você estava quando eu criei o mundo e os fundamentos dessa terra? Onde você estava quando eu criei os animais, os seus filhotes, o céu, a lua, estrela, e pá, e blá, e blá, e blá? Onde você estava? Quem é você para inquirir comigo as coisas? E aí, irmão, Jó entendeu que ele estava errado. E sabe como é que se deu o arrependimento de Jó? Ponho a mão na minha boca, falei o que não devia.
Em outras palavras, falei demais. E aí sabe o que o texto diz? Que Deus então, irmãos, olha para Jó, e em tudo Jó não blasfemou contra o Senhor. Satanás perdeu a aposta, porque até lá, acusado pelos seus amigos, cheio de pústulas purulentas e mal cheirosas, a Bíblia diz que dos lábios de Jó nunca saíram uma palavra contra o Senhor. E aí sabe o que o texto diz? Deus restaurou a sorte de Jó. Pastor, mas como é que ele restaurou a sorte de Jó? Se você depois abrir lá no capítulo 42, a Bíblia diz que ele restaurou de duas maneiras. Primeiro, a Bíblia diz que ele deu em dobro todos os bens que Jó possuía. Espera aí, pastor, deixa eu entender bem isso. O texto diz então que Jó veio a ter 14.000 ovelhas, porque ele tinha 7.000. O texto diz que ele voltou a ter 6.000 camelos, porque ele tinha 3.000. Lê o texto lá para você ver. O texto diz que ele voltou a ter 1.000 juntas de boi, e ele tinha 500. E o texto diz que ele voltou a ter 1.000 jumentas, porque ele tinha 500. Agora, engraçado, Deus não deu o número de filhos em dobro. Sabe o que o texto diz? Que Deus deu a Jó outros 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Por quê, pastor? Porque os outros ele ainda os tinha. Entende? Se ele desse os filhos em dobro, lá na frente, lá na glória, quando Jó partisse, ele não ia ficar com o dobro, ele ia ficar com o triplo. Sabe por que Deus fez isso? Porque ele sabia que um dia Jó iria reunir todos os seus filhos. Fique tranquilo, talvez esses que você ama, vocês não os terão de volta aqui, mas pode ter certeza, vocês os terão de volta na eternidade, e eles serão para sempre o que eles são aqui, os seus filhos. Mire-se na história de Jó. E aí, queridos, a gente enfrenta, a gente convive com as perdas de forma saudável, quando nós temos a esperança do reencontro, amém? Ao invés de nós imaginarmos uma ausência eterna. Não, irmãos. Em quinto lugar, nós enfrentamos, nós convivemos com as perdas de forma saudável, quando retornamos às trincheiras da luta, ao invés de desistir. Quando nós retornamos às trincheiras da luta, ao invés de desistir. Depois, irmãos, que Davi se lava, depois que Davi se veste e come, versículo 24, e eu termino. Então, Davi veio a Betseba, consolou-a, se deitou com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos de quem? Que coisa interessante, né, irmãos? Tem gente que quando você fala a verdade de Deus para a pessoa vira sua inimiga. Tem gente que só gosta de ser adulado. Mas quando você fala a verdade, o jeito... E às vezes nunca mais olha na sua cara. Sabe por quê? Porque às vezes você teve que falar a verdade com ele. Davi, irmãos, nos dá uma lição extraordinária. Natã foi o homem que confrontou o pecado de Davi. Você lembra disso? Natã foi o homem que contou a historinha daquele homem pobre que tinha uma cordeirinha só, e que quando chegou um viajante para pousar naquela casa, aquele homem pobre que era serviçal de um homem rico, que tinha um monte de cordeirinhas, o homem rico mandou matar a única cordeirinha daquele pobre para dar de comer para aquele homem. Davi, irmão, se inflamou na ira e disse assim: olha, quem é esse homem? Eu vou mandar matar esse homem. Qual foi a resposta de Natã? Tu és o homem.
Teve coragem, irmãos. Um homem corajoso. Um homem que tinha dentro de si a palavra de Deus, a verdade de Deus. E aí, irmãos, mais ainda, esse homem chega perto de Davi e fala assim: Davi, o seu pecado vai ter uma consequência muito triste. Qual é? O filho, fruto desse pecado, Deus vai tirar a vida dele. E aí olha o que acontece. Quando nasce Salomão, ele dá esse menino nas mãos de quem? Lição maravilhosa, irmãos. A Bíblia diz que ele entrega esse menino de novo nas mãos de Natã. Por quê? Porque Natã era o profeta de Deus, o homem de Deus, aquele que fala a verdade, aquele que de repente, irmãos, não tem meias palavras para dizer o que precisa ser dito. E ele sabe que aquele menino nas mãos daquele homem, ele terá um futuro promissor. Mas o que eu quero destacar no texto não é o Gedidias, o amado de Deus, o Salomão. O que eu quero destacar, querido, é que Davi retornou às trincheiras da luta ao invés de desistir. Em outras palavras, minha filha, vamos lá. Não desiste não. Vamos ficar firmes. Sabe por quê? A nossa história ainda não acabou. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa é saber que a nossa história só acaba no dia que Deus quer. Amém? Aconteceu isso com Ana também. Eu vou terminar. Você conhece a história de Samuel, não conhece? A Bíblia diz que ano após ano, Ana ia no templo, e a Bíblia diz que ela se derramava diante de Deus porque o ventre de Ana era estéril. E Penina, sua rival, tinha muitos filhos. Ela caçoava dela: olha aí, crentona, tá vendo? É crente, que ora, mas não tem filho. Eu tenho, aquela coisa, né? E a Bíblia diz que dia após dia, ano após ano, Ana chorava diante de Deus, louca para ter um filho. Um dia, a Bíblia diz que ela estava no templo, irmãos, e ela estava dizendo palavras tão amarguradas do seu coração, chorando, que o profeta achou que ela estava embriagada. E de repente ela abre o coração e falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada não, eu estou derramando diante de Deus a minha angústia e a minha amargura, porque todo ano eu venho aqui, e todo ano eu peço a Deus um filho, e Ele não me dá o filho. Irmãos, Eli olha para ela e fala assim: fique tranquila, daqui a um ano Deus vai te visitar, e você vai dar à luz um menino. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando ela se levantou, o semblante dela não era mais triste. Ela creu naquela palavra. Ela entendeu, irmãos, que aquela palavra era a palavra de Deus. Todo ano essa moça sofria de quê? Da frustração. Todo ano, irmãos, essa moça ia para casa e nada, ia para casa e nada, ia para casa e nada. Todo ano, irmãos, ela se deitava com seu marido e nada. Esse ano alguma coisa aconteceu. O sacerdote olha para ela e fala assim: minha filha, daqui a um ano Deus vai te visitar e você vai trazer e vai dar à luz um menino. Sabe o que o texto diz, irmãos? Lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 19 e 20, que a Bíblia diz que Ana se levantou, o seu semblante não era triste, e quando ela chega em Ramá, ela pega o seu marido e fala: é hoje. Vamos, meu filho, é hoje. Não desista. Entende como é que é? Não desista. E a Bíblia diz, irmãos, uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que lá em Siló estava o templo do Senhor, e onde ela foi e ouviu a palavra do sacerdote Eli, e ela voltou para casa lá em Ramá. Siló era longe de Ramá, e aí alguém disse que ela recebeu a palavra lá em Siló. O seu coração foi curado lá em Siló, mas o seu ventre foi curado lá em Ramá. Sabe por quê? Porque ela não desistiu dos seus sonhos. Pastor, como é que a gente convive com as perdas de forma saudável, quando, irmãos, a despeito delas, você não desiste? Amém? Quando você retorna às trincheiras da luta, quando você bate até abrir, porque Jesus diz que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. E a Bíblia diz, irmãos, que esse menino nasceu, e o Senhor foi com ele. Ele foi a herança
do trono de Davi até vir a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não sei se você teve uma perda dramática na sua vida, mas a minha oração é que você se mire nesse texto e que você aprenda a conviver com as perdas de forma saudável e você possa retomar a sua vida entendendo que existe um Deus no trono que escreve a sua história e a sua história ainda não terminou. Amém?